Nos dias atuais, tem sido difícil viver sem empreender. E muitos se perguntam, como empreender num país onde tudo tem vindo a crescer? Elevado crescimento de taxas de juros, de inflação, de imposto e ainda diversificações dos preços aplicados no mercado. Isto tem sido o calcanhar de Aquiles de muitos investidores e empreendedores em Moçambique. Mas hoje nós iremos mostrar que mesmo com essas diversidades é possível sim sair desta situação e ainda obter retorno do seu investimento. Vejamos a seguir. Alô, amigos do YouTube. Meu nome é Amélia Timba, associada da LDB Consulting. Trago-lhe hoje um tema muito essencial para o seu negócio ou projeto de negócio. Vim aqui para falar de taxa interna de retorno. É importante referir que é impossível mencionar a taxa interna de retorno sem falar de outros aspectos relacionados a este. Propositadamente, no vídeo passado, referi-me à taxa interna de retorno sem falar dos pontos que antecedem a este. De referir que é impossível falar da taxa interna de retorno sem antes falar do valor atual líquido, da taxa mínima de atratividade. A taxa mínima de atratividade é a taxa de juros que o investidor propõe ganhar no ato do seu investimento. E o valor atual líquido é o valor que o investidor pretende obter ou receber no ato do investimento de um projeto. A taxa interna de retorno é a taxa real que este investidor poderá receber pelo seu investimento. Conforme dissemos, é impossível chegar à taxa de retorno sem antes verificar os pontos que antecedem a este. O primeiro ponto é o cash flow e depois de seguida temos a taxa mínima de atratividade e por fim temos o vale. Sem estes, é impossível chegar à taxa interna de retorno. Voltando para o nosso projeto de hotelaria, nós verificamos que temos um investimento de 10 milhões. E nesse investimento, nós podemos aplicar uma taxa. Se nós continuarmos a considerar que o nosso projeto é de 5 anos e a taxa que nós iremos aplicar mínima de atratividade é de 12 anos, podemos calcular o nosso vale, que a posterior iremos verificar qual é a nossa taxa interna de retorno. De referir que a taxa mínima de atratividade é um dado fornecido, diferente do vale, que é um dado que deve ser calculado. Agora iremos mostrar como chegar ao resultado pretendido ou como fazer a avaliação usando vale. Para calcular vale, não há nada mais nada menos que olhar para os cash flows e olhar também para o nosso investimento. Nós dissemos que o nosso investimento é de 10 milhões e os nossos cash flows são constantes, eles são de 6 milhões. Com esses dois dados, nós poderíamos até chegar a um resultado, mas sem a taxa mínima de atratividade, seria impossível chegar ao resultado que nós pretendemos para calcular a nossa TIR. Para calcular o vale, nós vamos trazer os dados que nós usamos para o cálculo do cash flow, assim como o payback, o mesmo iremos trazer aqui. Conforme falado, esses dados não são dados isolados, não. Um é complementar do outro. Assim como dissemos, o cash flow, ele complementa o payback. E o payback, ele complementa o vale. E o vale, através dele, nós obtemos a taxa interna de retorno. Então, quando eu disse que não era de propósito ou não era propositado trazer apenas um elemento que era TIR, sem falar dos outros, era porque é impossível chegar a TIR sem olhar para o vale e sem olhar também para a taxa mínima da atratividade. Para os nossos dados, vejamos, nós temos 10 milhões, que é do nosso investimento, e temos também a taxa mínima da atratividade, que é de 12% ao ano. O que nós pretendemos?
a TIR, que é a taxa interna de retorno. Mas neste momento, nós precisamos de calcular vale, porque sem o dado de vale, nós não temos vale. Sem o dado do vale, nós não temos como chegar a TIR. Portanto, com os dados trazidos no exercício anterior, nós vamos usar os 5 anos, neste caso, que nós estimamos que o nosso projeto teria. Vamos trazer os mesmos dados em relação aos cash flows, que dissemos que eram 6 milhões e eram constantes. E dissemos que o nosso imposto era de 32%. Se nós formos já a subtrair os 6 milhões por 32%, iremos obter 1.920.000. E subtraído os 6 milhões por 1.920.000, nós iremos obter 4.080.000. E o nosso payback irá ser desses resultados. Conforme dissemos no vídeo anterior, o nosso payback dissemos que seria no dia 19 de agosto, no segundo ano, conforme os dados que nós vimos no vídeo anterior. E temos um elemento novo, que é o cash flow descontado. O cash flow descontado será igual ao cash flow líquido, neste caso o cash flow depois do imposto, vezes 1 mais a taxa que nós temos da atratividade, que é de 12% ao ano, elevado a menos 1. Neste caso do primeiro período, iremos obter 3.642.857,14. E no segundo ano, iremos trazer a mesma fórmula, apenas iremos substituir no elevado a menos 2. Ao invés de 1, será menos 2. E no terceiro período, ao invés de menos 2, será menos 3. E no quarto, assim sucessivamente, iremos obter o nosso vale. E o nosso vale, que é o valor atual líquido, ela nos permite saber quanto iremos receber pelo nosso investimento hoje. Quanto é que vale o nosso dinheiro hoje? Estamos a dizer que se investirmos os 10 milhões para recebermos em 5 anos, se fossem para nos dar hoje o nosso investimento, nós teríamos 4.707.486,91. Esse dado, ele nos permite avaliar em que posição está o nosso projeto. E neste caso, em relação ao vale, nós podemos dizer que o nosso projeto é viável, porque ele nos apresenta vale positivo. Porque quando o vale for maior que 0, o projeto é viável. Mas quando for menor que 0, esse projeto não vale a pena aplicar. Mas conforme dissemos, vale não é o único indicador a ser avaliado no cálculo dos riscos relacionados à perda do investimento. Temos o dado que nós vimos no vídeo anterior, que é o payback, que ele nos diz que iremos recuperar o nosso investimento no segundo ano do dia 19 de agosto, o que significa que este dado também nos dá uma resposta positiva, que nos permite avaliar se esse projeto pode avançar ou não. E por fim, tem um outro elemento que não pode ser deixado de fora, que é o TIR, porque a taxa mínima de atratividade, ela nos permite verificar qual é a oportunidade que nós perdemos se nós investirmos os 10 milhões. Mas a taxa interna de retorno, ela nos permite verificar quais são os juros que iremos obter se investirmos hoje 10 milhões durante 5 anos. A taxa mínima de atratividade permite-nos verificar qual é o custo de oportunidade que eu perco ao investir 10 milhões na área de hotelaria ou no projeto ALTB, hotelaria ou imobiliária hoje. Qual é a oportunidade que eu estou a perder se eu não investir ou se eu investir os 10 milhões nesse projeto? Enquanto que a TIR é a taxa de juros que eu cobro por investir 10 milhões hoje para receber este mesmo investimento em 5 anos.
quanto é que eu obterei como juro? Então, essa taxa me permite verificar se o juro que eu estou a aplicar para este meu investimento é maior ou é menor que a taxa mínima de atratividade. O que significa que quanto maior for a TIR em relação à taxa mínima de atratividade, eu estou a investir num projeto que vai me trazer resultados extraordinários. Um outro dado que nós observamos são os cash flows acumulados. Através destes, é possível verificar que o cash flow acumulado ele permite-nos obter dois dados importantes: o último valor negativo e o primeiro valor positivo. Neste caso, verificamos que no terceiro período temos o último valor negativo e no quarto temos o primeiro valor positivo. O que significa que, com esses dois dados, nós podemos encontrar a central de onde encontra-se a nossa taxa interna de retorno. Olhando para o cálculo de TIR através da ferramenta Excel, nós dissemos que para chegar ao resultado de TIR, sem precisar de fazer um ensaio das taxas até chegar à taxa real, nós usamos a função de cálculo FX, vamos ao financiamento, neste caso, para o meu computador que está configurado em inglês, vamos para o Financially, vamos puxar até chegar à nossa taxa interna de retorno. E neste caso, uma vez estando configurado em inglês, nós vamos ao IRR, este que é Internal Return Rate. Para já, os dados que iremos usar para o cálculo da nossa taxa interna de retorno ou a nossa IRR é de 16%. Mas podemos tirar a prova disso para saber como chegar a esse resultado sem usar a ferramenta Excel. Nós temos a taxa de atratividade de 12% ao ano. E considerando que a nossa IRR é 16%, podemos manter os 16% porque hipoteticamente eu havia escolhido 16%. Porém, devido a este resultado que me foi dado, nós até podíamos alterar, pode tentar aí alterar para 17% para ver que o resultado realmente será o mesmo. Então, verificado esses dois dados, que é da taxa mínima de atratividade, assim como hipoteticamente uma taxa, porque este ensaio, nós o que é que fazemos? Colocamos uma taxa próxima que aproxima-nos do zero, porque o que é que nós queremos dizer? Estamos a dizer que TIR é o momento em que a nossa taxa interna é verificada quando o nosso vale é igual a zero. Então, se estamos a dizer que já temos 12%, queremos saber qual foi a taxa que introduzida, ela conseguiu nos trazer o valor positivo. Então, fazendo a prova, fizemos aqui os nossos cálculos, que são 12% menos 16%, nós obteremos 4%, menos 4%, desculpa. E temos 12% menos 16%, nós obteremos menos 4%. E temos este valor, que é o valor obtido no quarto ano dos cash flows acumulados, e o outro valor que é o último valor negativo obtido no terceiro ano. E fazendo esses cálculos básicos, vou tentar explicar de forma rápida, que é para não levar muito tempo. Estamos a dizer que menos 4% vezes 2.392.385,33 igual a 2.592.913,76 vezes a taxa mínima, neste caso, que é de 12, e que este valor vem nos obter através deste valor do 4%. No menos 4% iremos obter menos 4%. Neste caso, dos 2 milhões, iremos obter 311.149,63. E na taxa mínima, que é de 12%, obtemos os 95.695,41 menos os 2.592.913,76. Estamos a dizer que o nosso TIR será igual
a 0,1569. Multiplicado este por 100, estamos a dizer que queremos valor percentual dessa taxa. Vamos dizer que temos a nossa taxa de 15,69. Veja, calculando pelo IRR, ele já foi arredondado para 16%. Mas olhando para outro cálculo, que nos permite verificar em que ponto, qual é a real taxa que nós temos, ela nos dá a taxa de 15,69% ao ano. Esta é a taxa que nós iremos obter o nosso investimento de 10 milhões, os nossos 10 milhões, a taxa mínima de 12% ao ano e equivalente a 5 anos. Estamos a dizer que dentro desse período de 5 anos, se nós formos obter um vale de 4.707.486,91, significa que nós estamos a cobrar juros de 15,69% ao ano. Concluindo, este projeto de hotelaria, que tem um investimento de 10 milhões, a um prazo estabelecido de 5 anos, a taxa interna de retorno de 16% ou de 15,69%, nós podemos dizer que sim, esse projeto é viável. E essa resposta nos garante que esse nosso projeto poderá ter sucesso no futuro e através dele podemos fazer outros investimentos. Para já, deixa o seu comentário. Diga-nos se esse projeto abriu-lhe a visão. Através dele, já pode dizer se o seu negócio ou o seu projeto é viável. Então, se conseguiu chegar a esse resultado, já pode investir. Porque esses são os dados essenciais para se chegar ao resultado específico, ao resultado esperado. E o resultado esperado é obter o retorno do investimento, assim como os rendimentos por ter investido nesse projeto. E nesse projeto, nós podemos dizer que sim, ele é um projeto atraente, é um projeto que traz por si só resultados extraordinários. Desde já, quero lhe pedir para colocar o seu like se gostou deste vídeo, subscrever-se no canal para não perder os próximos vídeos, ativa o sininho das notificações e sem se esquecer que se precisar de mais detalhe destes conteúdos, nós temos os nossos endereços aqui no link da descrição. Não esqueça também de deixar o seu comentário a dizer o que achou desse vídeo e para o próximo vídeo tem mais sobre negócio. Nós vamos falar de exigência de qualidade e excelência na prestação dos seus serviços ou fornecimento dos seus produtos. Isso é um ponto que vai lhe trazer mais clientes no seu negócio e vai manter os seus rendimentos e não correrá o risco de perder o seu negócio por falta deste requisito essencial. Aguardo por ti. Até o próximo vídeo.